Oi, gente, boa noite. Tô chamando o povo para participar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô só chamando o povo aqui para participar, já vou começar. Vai dar uns 5 minutinhos. Boa noite, Cláudia, meu amor, tudo bem? Boa noite, Alan, tudo bem? Como vocês estão? Como é que foi o dia de trabalho? Muita correria? Me contem, como que tá a vida de vocês aí? Vamos conversar. Essa semana, gente, foi uma correria tão louca que eu não consegui mandar muitos convites pro pessoal com relação à live. Eu tô fazendo agora, uma correria louca, 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 mas depois aí vocês compartilham com quem vocês quiserem. Boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre consistência, como que a gente faz a transição, gente, da consistência de um paciente. O que a gente tem que avaliar para poder fazer essa transição? Pronto, acabei de enviar. Boa noite, tudo bem com vocês? Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto assim muito, muito importante para todos nós, da fonoaudiologia. Como que eu faço a transição da consistência alimentar de nós fonoaudiólogos e também de outras pessoas de outras áreas? Aliás, deixa eu até chamar uma pessoa aqui, senão eu vou esquecer, gente, minha cabeça tá daquele jeito. Eu espero que todo mundo esteja bem. Pronto, agora já tá para começar. Então, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Lu, Antônio, Alan, como eu falei, Cláudia, Leia, todo mundo. E para quem depois vai assistir, que não vai assistir ao vivo, sejam bem-vindos. Aqui a gente quer compartilhar, eu quero compartilhar temas relacionados à fonoaudiologia e também à área da saúde de uma maneira geral, porque como eu faço mestrado em psicogerontologia, eu também abarco essas outras áreas. Olha, se você é novo aqui, dá uma olhadinha no Instagram, fonoaudióloga Natália Concolato, porque todo dia, quase pelo menos assim 2 vezes na semana, eu boto algumas dicas nos stories. Tem também informação naquele linkzinho. E a gente tem um canal, Natália Concolato, com vários vídeos falando sobre vários temas legais, importantes. E depois compartilhem essa live aí com quem vocês quiserem. Mandem corações, compartilhem não só com fonoaudiólogos, mas também com profissionais de outras áreas. Porque, como eu falei, tem pessoas que assistem a live. Matheus, tudo bem, Mangu? Tem pessoas que assistem a live e que não são fonoaudiólogos. Isso é muito legal, porque depois elas ficam perguntando como é que está o nosso trabalho, por que a gente é tão importante, sabe? Isso é muito bacana. Olha, hoje eu vou falar sobre como que a gente consegue realizar a transição da dieta. Como que a gente faz? Por que é importante a gente saber fazer a transição adequada da dieta dentro de um paciente? A coisa mais importante que a gente tem que observar com relação aos nossos pacientes para poder realizar essa transição é qual é a característica dele. Como que é a característica daquele paciente? Por que eu estou falando isso? Às vezes, na nossa prática clínica... Oi, Cris! Boa noite! Às vezes, na nossa prática clínica, a gente pega profissionais... Assim, existem 2 grandes grupos. A gente pega um paciente
recente, ele nunca teve a implantação de fonoaudiólogo, ele vai começar com a implantação da fonoaudiologia agora, e existe aquele paciente que ele já tem atendimento fonoaudiológico e aí você chega como fonoaudiólogo. E na maioria das vezes a gente opta por deixar sempre a dieta pastosa. Eu não sei se vocês têm essa vivência, mas às vezes você chega num paciente, você vai iniciar, a própria família fala, não, no hospital ele só comia batido. Ou então você vai atender aquele paciente de uma outra colega, de um outro colega, e aí ele fala assim, não, ele só tá comendo batido, ele só come batido. E por que a gente se prende sempre ao pastoso? A gente tem que ter em mente, gente, a primeira coisa é a seguinte, tanto a pastosa quanto a branda, elas têm riscos do paciente broncoaspirar. E quando o paciente broncoaspira, não necessariamente precisa haver uma tosse. Às vezes a gente pensa assim, poxa, aquele paciente, ele está tossindo a beça, ele está asfixiado, ele broncoaspirou. Beleza, pode ser um sinal. Mas tem também o paciente que faz microaspiração silenciosa. Ele não faz mais o reflexo da tosse, ele não tem mais aquele reflexo da tosse, e ele pode estar fazendo uma aspiração silenciosa e depois evoluir para uma broncoaspiração. Lembrando que, como eu sempre falo, tem pessoas aqui que não são fonoaudiólogas, o que seria, oi Isis, Rodrigo, tudo bem? O que seria a broncoaspiração? O bolo alimentar, ele tem que fazer o caminho crânio-caudal, ele tem que fazer o caminho da dinâmica da deglutição, o caminho da dinâmica da alimentação adequado. Se ele não faz esse caminho, ele pode cair nas vias aéreas, ele pode cair no pulmão e ficar alojado. E o paciente pode broncoaspirar e falecer. Então, assim, eu preciso que ele siga esse caminho adequado. Mas se eu ficar com medo, eu vou deixar só a dieta pastosa. Se o paciente for um paciente de risco, gente, ele vai ser de risco para pastosa, para semilíquida, para líquida e para branda. Então, a gente precisa sempre analisar qual é a característica, qual é o perfil do seu paciente e não ter medo. É engraçado, às vezes eu converso com as pessoas, eu pergunto assim, por que você está com a dieta pastosa? Não sei, é a mais cômoda. Gente, mas o paciente, ele pode broncoaspirar. Tanto aqui, eu vou usar um termo bem chulo aqui, tá? Para todo mundo entender. Ele pode broncoaspirar tanto aqui na minha casa quanto ali na esquina. Então, você pode. Se a gente tem esses dois vieses, eu tenho que ter cuidado nos dois caminhos, sabe? E o que eu tenho que observar para o meu paciente, para que ele não corra esse risco? As características dele. A dinâmica da deglutição, a dinâmica relacionada à alimentação, ela tem órgãos compartilhados. Os órgãos respiratórios, eles são compartilhados com os órgãos relacionados a essa dinâmica da deglutição. Eu não sei se vocês já tinham escutado falar, se vocês já viram a minha live que está no YouTube, sobre disfagia, atualizações em disfagia, que eu falo muito sobre o sistema estomatognático. Por quê? Se o paciente não tiver uma boa formação nesse sistema, isso vai desencadear com que ele tenha problemas, com que ele tenha sequelas e possa desenvolver a disfagia, que é toda a dificuldade relacionada à dinâmica da alimentação, da deglutição, e possa correr esse risco de broncoaspirar. Então, assim, cheguei num paciente, oi, tudo bem? Estou te conhecendo agora. Não sei se ele já tinha fonoaudióloga, não sei se ele já tinha um familiar, porque tem familiares também que são fonoaudiólogos, né, gente? A gente chega na casa de familiar que é fonoaudiólogo, que deu a dieta, que acha que não tem risco. Então, assim, a gente tem que se impor, falar sempre com muito jeitinho, falar, olha, eu acabei de falar para vocês, se você fizer isso, o paciente, o familiar, o fulaninho, ele pode vir a óbito. Explica. As pessoas realmente têm aquela dificuldade de entender. Então, eu cheguei lá no paciente, uma paciente novo, não sei se ele tem fono antigo, se tem fono nova, vou fazer a minha avaliação. Qual é a consistência que ele está se alimentando? Gente, só para a galera que entrou agora, e também eu esqueci de falar isso no início da live. Eu estou falando de como que a gente perde o medo para poder melhorar a transição das consistências alimentares, mas eu estou falando de pacientes assim, de uma maneira basal. Eu vou citar um exemplo de um paciente que eu atendi no hospital com a traco e com a GTT, mas eu estou, de repente, hoje só falando dos pacientes sem os dispositivos. Na próxima live eu vou fazer com os dispositivos. E eu quis fazer uma live sobre isso porque toda semana eu recebo muitas dúvidas relacionadas a isso e a temas relacionados a isso, tá bom? Então, assim,
Cheguei na casa do paciente, oi, bom dia, tudo bem, fulaninha? Vou te conhecer. Paciente normal, vou colocar um idoso aí, 80 e blau. Olha lá, já tenho que ligar um pisca-alerta. Idoso. O que isso significa? Que ele já se categoriza como pré-esbifagia. A deglutição, a dinâmica relacionada à alimentação dele já está em um processo de envelhecimento. Então, é aquele cara, vamos colocar um exemplo assim, brando, é um idoso que vai entrar na academia agora. Tem chance de ficar forte, desenvolver musculatura? Tem. Mas é mais difícil que um jovem? É. Isso se aplica também à dinâmica da deglutição. Tem chance de reabilitar? Tem. Mas é mais perigoso que um jovem? Sim. E aí o que eu vou observar? Primeira coisa, gente, pingo no i, anota aí, respiração. Como é que está a respiração daquele paciente? Mas por que essa mulher está falando de respiração? Porque existe um momento da dinâmica da deglutição em que acontece a apneia da deglutição. Cessa a respiração, lembra que eu falei que o bolo alimentar ele tem que seguir o caminho crânio-caudal? Então, vai cessar a respiração para que aquele alimento ele não vá para um caminho inadequado, ele não caia numa via aérea. Ele possa chegar ao esôfago, seguir o caminho dele, possa chegar ao esôfago com segurança. Então, assim, vai ter esse momento da apneia da deglutição. Se a pessoa não estiver respirando bem, ela não vai fazer esse processo bem. E perceber se uma pessoa respira bem hoje em dia é muito fácil. Primeiro porque a gente... boa noite, Cláudia, Alice, quem está entrando aí. Primeiro porque a gente tem uma população, uma galera que está muito ansiosa e que ficou ansiosa principalmente com a questão do Covid. Então, hoje em dia, as pessoas estão num ritmo de respiração muito inadequado. Você já chega assim... Ela te dá um sinal. E se ela não te der um sinal, a gente pode colocar o oxímetro, lembra? Aquele aparelho lá que a gente coloca no dedo? Eu tô falando, eu sempre gosto de falar, de uma maneira clara, as minhas lives são de uma maneira clara, para que todo mundo entenda. Eu não gosto, não compactuo com essa linha de pensamento de elitizar algumas áreas da fonoaudiologia. Então, assim, se vocês falarem, poxa, ela tá falando assim, é para todo mundo entender, tá bom? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E aí o que acontece? A gente coloca lá o oxímetro no paciente, no dedo do paciente. A propósito, gente, oxímetro não se coloca só nos dedos. Você pode colocar, claro, nos dedos da mão, nos dedos dos pés, na orelha também. Uma vez eu atendi um paciente que ele tinha amputado, como é que eu vou colocar o oxímetro nele? Coloquei na orelha. Então, assim, só para dar uma dica. Coloquei o oxímetro, ele está com a saturação adequada, está respirando bem, ventilando bem, ok. Mas e se ele não tivesse com a respiração adequada? E se ele tivesse, de repente, com a saturação adequada, vai oscilando ali, mas estivesse muito ansioso, com um batimento alto? Isso também influencia. É claro que a respiração ela é muito clara, como eu falei, você chegou num paciente que tem uma respiração inadequada, você vai perceber. Não precisa ninguém te falar, você vai perceber aquele paciente com a respiração inadequada. Ele vai estar assim... E isso vai atrapalhar a dinâmica da deglutição. Por quê? Como eu falei, tem a apneia da deglutição, vai cessar a respiração. Vocês já fizeram isso? Já tentaram experimentar? Colocar um alimento na boca e parar de respirar? Vocês não vão conseguir. A gente não vai conseguir deglutir. Então, assim, eu preciso de uma respiração adequada para eu poder fazer uma boa dinâmica da deglutição. Peguei lá meu paciente idoso, lembrando um paciente de risco, e aí eu já percebi que a respiração dele está inadequada. O que eu vou fazer? Vou pedir socorro, vou chamar a fisioterapia respiratória. Sim e não. Vou compartilhar com os colegas, vou sinalizar, mas vou fazer o meu trabalho como fonoaudióloga. Por quê? A gente trabalhar a respiração do paciente, não sei se vocês sabem, mas a gente também faz um trabalho. Porque quando você acumula saliva em hipofaringe e você não coordena bem essa respiração, o fonoaudiólogo também reabilita. Por isso eu preciso adequar essa respiração dele, esse processo ventilatório, para poder seguir a dinâmica da deglutição. Eu não sei se vocês estão fazendo isso, mas assim, agora com o pós-Covid, geralmente, graças a Deus, quase todo mundo tem um oxímetro em casa e a gente consegue colocar. Boa noite, galera que está entrando, não estou conseguindo ver. Então,
Cheguei lá, sou uma fonoaudióloga, vou atender uma paciente e estou citando o exemplo de um paciente idoso que não tenha, já citei agora os parâmetros da respiração, a gente tem que sempre ficar ligado na respiração. E uma outra característica assim, muito importante que a gente precisa prestar atenção é como estão os órgãos fonoarticulatórios. Como é que está a força de lábios? Como é que está a força de línguas? Como que está a bucinador? Como que está o mento? Como que está essa musculatura toda? Lembra, eu dei o exemplo de um idoso. Será que ele vai ser sempre flácido? É normal que o idoso seja sempre flácido? Que você vai lá, vai avaliar o seu paciente. Outra coisa também, gente. Fono, a gente aqui é fono raiz. Então você coloca a luva, você olha a boca do paciente, você olha a língua, você olha a musculatura, você não fica olhando de longe, tá bom? Então assim, você olha aquela musculatura para ver se está adequada. Por quê? O normal é realmente você pegar um idoso com flacidez. A nossa face, a nossa cavidade oral, a laringe, o pescoço, isso também é formado por musculatura. E como uma academia, é claro que nós fonoaudiólogos, né? Como eu falei, tem pessoas aqui que não são, mas nós fonoaudiólogos, a gente executa bem essas funções, a gente vai chegar arrasando lá nos 60, 70 anos e também passar para as pessoas, compartilhar informações, também fazer com que essas pessoas cheguem com segurança na terceira idade, que reabilitem essa função oral. Mas o normal é que realmente as pessoas, os idosos cheguem a essa faixa etária hipotônicos e flácidos. Por quê? Eles não têm noção dessa reabilitação. A nossa face, o nosso pescoço, laringe, ele é formado por musculaturas. Se essa musculatura não for exercitada, ela vai ficar flácida, ela vai ficar hipotônica, então ela vai também atrapalhar a dinâmica da deglutição. E por que isso é ruim? Se eu não tenho força de língua adequada, eu não vou conseguir, na hora da mastigação, umidificar e amaciar e fazer o processo da dinâmica da deglutição e da mastigação de uma maneira adequada. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já pegaram algum paciente, que você chega lá e aí você colocou a luva, né, fono raiz, você colocou a luva, vai dar uma olhada na língua, na boca, tá super flácido, você fala assim, meu Deus, tá jorrando saliva desse homem e ele não tem nenhuma doença ali que caracterize, só de repente um processo normal de senilidade, uma doença senil, um processo senil, e aí tá jorrando saliva, você fala, gente, ele não tem nenhuma medicação, ele não tem nenhuma doença de base. Por que ele tá jorrando saliva? Porque tá com falta de força de língua. Está usando a língua no processo da dinâmica da mastigação inadequadamente. É muito comum, a nossa população, ela faz um padrão muito comum de mastigação unilateral. Mastiga só de um lado. Não percebe. Agora vai perceber. Vocês vão falar para o paciente de vocês. O adequado é a gente fazer um padrão de mastigação bilateral alternado. Ó. E eu chego lá naquele idoso que está com a língua flácida, que está com os órgãos fonoarticulatórios hipotônicos, está fazendo um processo de envelhecimento normal, porque não teve intervenção fonoaudiológica. Então, assim, segundo tópico que eu tenho que observar, órgãos fonoarticulatórios que estejam relacionados à dinâmica da deglutição. Primeiro foi respiração e o segundo esses órgãos. Agora, especificamente, eu estou falando também do sistema estomatognático, da língua. Gente, se você chegar num paciente e ele estiver com a língua muito flácida, a gente tem que reabilitar isso. A gente tem que trabalhar essa força de língua. A gente ainda vive um processo em que muitos idosos, boa noite para quem está entrando, em que muitos idosos, eles não têm muitos dentes na arcada dentária, não sei se vocês observam. Ou a maioria não tem dentes, ou usam próteses. Então a gente ainda pode pedir para retirar aquela prótese. Aí eu fico pensando, imagina os idosos de hoje, porque hoje a gente tem acesso ao dentista com mais facilidade, a gente consegue cuidar da higiene bucal com mais facilidade, mas e como é que vai chegar essa galera? Vai chegar com muitos dentes, a gente vai sofrer um pouquinho de mordida aí. Mas no momento, na grande maioria da realidade, não sei se é a realidade de vocês, mas a minha, eu consigo retirar a prótese e verificar a força de língua do paciente. Se ele não tiver uma adequação na força de língua, vai atrapalhar tudo.
Quando você faz o processo da dinâmica da deglutição, o processo da dinâmica relacionado à alimentação, você tem que observar tudo. Às vezes a gente fica só assim, poxa, por que ele está com dificuldade? Gente, tem que observar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então, assim, você tem que observar os órgãos que estão relacionados. A língua. Se eu não trabalhar a força de língua, como eu dei o exemplo, ele vai jorrar saliva. E isso também vai atrapalhar o processo da dinâmica da deglutição. Cheguei no paciente, verdade, né, Lu? E a gente encontra muito paciente assim. Por quê? Porque ele não está fazendo um processo de reabilitação adequado ou não está fazendo um processo de reabilitação. Olhei lá a força de língua. Então tá, ele já está com o primeiro parâmetro respiração ok, força de língua ok. Vou olhar, gente, estou falando algumas coisas, tá? Não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, mas como eu falei, eu estou dando um exemplo também de sem dispositivos, os pacientes que não têm, de repente, nem trato, nem gasto. A próxima eu falo dessa, senão vai ficar muito embolado. Eu tinha um professor que falava assim, eu vou apagar essa parte aqui do quadro para ficar mais higiênico. Então, assim, eu vou deixar um pouquinho mais higiênico. Então, assim, ele de repente ele não tem uma força de língua adequada. O que eu vou observar agora? Força de lábios. Por quê? Como é que está o orbicular dos lábios? Vocês trabalham o orbicular dos lábios com pacientes de vocês? O orbicular dos lábios, ele é muito importante no fechamento e no processo da mastigação. Se ele não for adequado, ele também influencia a minha dinâmica da deglutição. Vocês sabiam disso? Então, assim, chego lá no idoso, já observei a respiração, estou observando agora os órgãos fonoarticulatórios, os órgãos também relacionados ao sistema estomatognático, estou observando o bucinador, observei língua, força de lábios, agora eu vou observar o bucinador, bochecha. Por que isso influencia muito? Eu preciso de sustentação para poder fazer uma boa mastigação. Tenta fazer, se você não está entendendo muito o que eu estou falando, tenta colocar um alimento na sua boca, mas faz com cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tenta colocar um alimento na sua boca e mastigar, sem usar muito a língua, já vai ser horrível, já vai ser uma tragédia, e depois sem usar muito a bochecha, sem alojar, sem trabalhar muito essa musculatura da bochecha, vai ser horrível, a gente não vai ter sustentação. A gente precisa começar a observar isso nos nossos pacientes. Não focar só aqui em laringe, em cervical. Não. O que está acontecendo antes? O que está desorganizando todo aquele caminho lá? Sabe? Ter esse pensamento, ter essa visão. Mas vamos lá. Cheguei no idoso, meu paciente X. Vamos supor que aconteça uma coisa assim extraordinária. Ele esteja com a respiração adequada, esteja com todas essas musculaturas adequadas, e ele está com o quê? Com a dieta pastosa. Meu Deus, por que esse homem está com a dieta pastosa? Outra coisa também que as pessoas têm muita dificuldade de compreender, que eu queria salientar assim aqui, é que o paciente, ele não necessariamente precisa estar completamente lúcido para fazer uma dieta sólida, tá? Ele, às vezes, ele não está completamente lúcido, mas ele tem um comando verbal simples muito bom, e isso faz com que ele tenha uma boa dinâmica. Outra coisa também é que se ele for um paciente que sempre respeitou a dinâmica da deglutição, ele sempre fez aquele processo lá adequado, dos sonhos, a gente sentar, comer bem lá nossos 15 minutos, né, gente? Hoje em dia é 15 minutos. Ele vai chegar, mesmo que ele sofra todos os processos que ele pode sofrer, ele vai ser diferente de um paciente que não fez isso. Ele vai ser completamente diferente. Ele vai ter aquele processo melhor. Então, assim, outra coisa também importante que a gente tem que observar, esqueci de falar aqui, os dentes. Muitas pessoas com 70 e 80 anos, como eu falei, eles não têm muitos dentes. Isso até alguém me perguntou sobre isso no privado. O que eu faço quando eu chego num paciente, ele está bem, tudo que eu falei até agora, lembra? Respiração, funções estomatognáticas, falei de lábios, línguas e bochecha. Ó, se eu estiver indo rápido aí, alguém bota uma mão aí, ó, fala socorro, que eu volto. Mas eu já observei esses processos. Agora eu vou observar a dentição. Por quê? A dentição influencia muito na nossa dinâmica da deglutição. A língua ela é muito importante, mas os dentes também são importantes para a gente
triturar, pulverizar os alimentos e depois digerir. E eles são importantíssimos para nós porque a nossa dinâmica, a nossa dinâmica alimentar, ela possui muitos grãos. E a gente, para comer aqueles grãos, para poder mastigar, precisa da dentição adequada. Eu tive um debate esses dias no mestrado e aí a gente estava conversando qual é o consenso aí de número de dentes necessários para fazer uma boa deglutição. A gente tem 32, mas o mínimo do mínimo são 21. E aí, como é que a gente faz quando a gente pega aquele cara, aquele paciente que não tem dente nenhum? O que eu vou fazer, meu Deus? Primeiro, eu vou trabalhar para fortalecer essa musculatura, se ela estiver flácida. Depois, se ele não tiver dente nenhum, não tem dentição nenhuma, nem usa prótese, eu preciso comunicar à família. Eu preciso ver se o paciente tem condições de evoluir a consistência. Se ele tiver, e de repente aquela dentição estiver me atrapalhando, eu preciso comunicar à família. Olha, eu não tenho mais condições de evoluir porque ele não tem a dentição adequada. Será que você pode chamar um dentista para poder fazer, se de repente colocar essa prótese? Às vezes o paciente também ele tem bastante quantidade de dentes dentro da boca, mas não tem os dentes adequados para poder fazer esse processo. E aí o dentista ele vai optar pela melhor linha de tratamento e às vezes até coloca aquela... Não sei se vocês já viram uma prótese que tem só esses dentes que estão faltando. Isso também é muito legal. A gente observar se os pacientes têm dentes. Outra coisa também que acontece muito. O paciente entrou no hospital, saiu com a dieta pastosa, ficou lá, 20 dias. Ele vai emagrecer. A prótese que ele tem não vai mais ajustar. Eu preciso conversar com o dentista, conversar com a família, se pode usar aquela prótese, ou se de repente é melhor fazer uma outra prótese, ou se é necessário fazer um ajuste para aquela prótese, sabe? Porque o dente, a dentição, ela é imprescindível para uma dieta sólida, branda, adequada. Olha só, observei todos esses fatores. Observei respiração, observei lábios e línguas, observei o orbicular dos lábios, bucinador. Por que que eu estou com a consistência pastosa? Mas vamos voltar do início. Eu sei as consistências? Olha, existem vários tipos de nomenclaturas, vocês podem usar a que vocês preferirem. Cada hospital também ele utiliza uma nomenclatura específica. A que eu utilizo é assim: semilíquida, pastosa, semibranda e branda. A semilíquida eu quase não uso mais. A semilíquida é como se fosse um líquido fino. Olha só, eu estou fazendo essa live como fonoaudióloga e depois baseada em alguns artigos. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu falei, pode me perguntar, conversar, chamar atenção, a gente está aqui para debater, tá bom? A semilíquida é como se fosse aquele líquido fino, aquele líquido ralo. A pastosa é aquele líquido grosso, né? Como se você batesse tudo no liquidificador e fica aquele líquido grosso. A semibranda é você colocar os alimentos, por exemplo, a gente que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma desordem na deglutição, como é que é geralmente a alimentação? Arroz, feijão, aí você bota uma proteína, uma salada verde, uma salada cozida, você coloca isso. Boa noite aí para quem entrou. Você coloca essa quantidade. Quando o idoso, como é que eu faço com a semibranda? Ele vai colocar o arroz, geralmente aquele arroz mais papa, vai ser um feijão normal, uma proteína desfiada, cortada, bem cortada, um legume bem cozido, e se for uma salada verde, se ele tiver condições de salada verde, porque a salada verde ela é o filé mignon, né, da consistência. Quando você chega na salada verde lá no paciente, você fala, meu Deus, estou fazendo um bom trabalho. Então assim, vou até tirar a salada verde de exemplo. Você coloca lá os legumes bem cozidos, arroz, feijão, arroz papado, feijão, uma proteína desfiada, um ovo amassado ou bem cozido e um legume bem cozido. E também tem um caso assim de semibrando, ele não consegue ficar sem o arroz, ele não consegue. O que eu faço? Ele faz O que eu faço? Eu coloco o arroz bem cozido, não tão bem cozido, feijão, a proteína desfiada, o legume bem cozido e coloco um caldo por cima. Não é para a dieta ela ficar totalmente papada, não é isso. Mas você bota algum molho ali para umidificar
aquele alimento que está ali. Então eu uso essas duas consistências. E a branda é a dieta sem restrições nenhuma. Você come, o paciente come arroz normal, feijão normal, proteína normal, é claro, ele corta, mas ele não precisa desfiar, ele não precisa cortar em pedacinhos. Ele come salada verde, que é o ápice lá é o nível dos sonhos que a gente quer conseguir. E não tem essas restrições. É muito difícil um idoso ele chegar nessa dieta branda, né, clássica, mas não é difícil ele chegar na semi-branda. E aí, quando eu chego na casa, como é que está o paciente? Comendo a pastosa. Mas por que, gente, que a gente para na pastosa? Se o cara tem condições de evoluir, por que esse medo? Eu não entendo. A gente tem que fazer um trabalho de fortalecimento. Você chegou lá, a respiração está inadequada, então ajusta a respiração. Você chegou lá, os órgãos fonoarticulatórios, orbicular dos lábios, bucinador, língua, entre outros, os órgãos relacionados ao sistema estomatognático estão defasados, faça um trabalho de fortalecimento, fortaleça aquela musculatura. Ou se ele estiver rígido, pegar de repente um paciente com Parkinson, tá rígido, cara, faça um trabalho de relaxamento. Adequou isso, é correr pro braço. É fazer uma avaliação, a avaliação que você preferir utilizar. Ah, eu quero encaminhar para videolaringoscopia, eu quero encaminhar para videoestroboscopia, encaminha. Mas não tem uma avaliação, gente. A prática clínica, quando a gente faz reabilitação de via oral, ela é soberana. Principalmente porque, como eu falei, tem casos em que o paciente ele não tem mais o reflexo da tosse, ele não consegue expelir aquilo e ele faz uma microaspiração, uma aspiração silenciosa. E o que vai me dizer isso? Vai ser a avaliação clínica, a prática clínica. Eu fazer uma boa escuta cervical, eu observar os sinais vitais dele, aquilo que vai me dizer, sabe? Então, assim, você foi lá, fez a avaliação. Ou você encaminha, faz o Blue Dye Test modificado, fez. O cara tá ok. O que você vai fazer? Óbvio, né? Vou começar com a dieta pastosa, com a dieta semilíquida. Eu já começo com a pastosa, tá, gente? Mas eu sou meio maluquinho. Então, assim, eu tô com esses padrões adequados, você coloca a dieta pastosa. Aí você vai observar tudo. Ele tá gastando muito tempo mastigando a pastosa? Ele já está engolindo direto? Ele perdeu aquele reflexo da mastigação? O que eu vou ajustar? Ele está cansando muito com um grande volume de dieta? Será que eu tenho que diminuir o volume de dieta e conversar com a Nutri se tem algum suplemento que possa entrar ali? Porque às vezes o paciente ele come pouco, não come muito. Mas se ele entrar com uma suplementação adequada, ele vai fazer o aporte calórico adequado, sabe? Por isso é muito legal a gente ter essa troca. Então tá, eu observei se ele tá mastigando muito, se ele não tá cansando muito. Vou lá, faço a minha escuta cervical adequada. Tá fazendo uma deglutição, tá fazendo, que sonho, né? Tá fazendo 2 deglutições, tá fazendo 3 deglutições. Eu vou orientar. E sempre, sempre, sempre conversar com quem estiver ofertando a dieta ou com a pessoa, porque às vezes o idoso ele também tem aquela autonomia de comer sozinho. Conversar também com os colegas. Às vezes tem outros profissionais que falam, deixa ele comer sozinho. Observa você. Por quê? Às vezes o tempo que ele está pegando lá a colher e fazendo aquele processo dura mais de 1 hora. E aí a gente também, quando a gente faz essa dinâmica da deglutição, será que em 1 hora ele mais ganhou caloria ou perdeu? Porque se você ficou 1 hora comendo 1h30, eu acho que de repente você até perdeu mais caloria do que comeu. Então assim, observa e orienta. Tá ok, Natália. Eu botei lá a dieta pastosa, ele aceitou bem, ele não tem os dentes. Eu conversei com a família, eles acharam um dentista top e o paciente ele vai colocar uma prótese ou vai colocar aquela dentição, enfim, o que for que o dentista lá optar pelo adequado. E eu posso seguir? Por que eu vou continuar com a pastosa? Se eu tenho condições de evoluir para uma semi-branda, por exemplo. Se eu tenho condições de fazer uma branda adaptada, que é como eu considero também a semi-branda, eu vou testar. Eu vou pegar e colocar um arroz papado,
eu vou colocar um feijão por cima. Eu tô com muito medo, não sei o que fazer. Respira, coloca o oxímetro, vai tranquila e observa. Ele tem alguma desordem para corrigir esse processo? Ele está mastigando muito? Então vamos, de repente, mudar essa tática. Na hora de ofertar, eu vou ofertar a colher. Ele já deglutiu? Se ele tem comando, se ele tem ainda um cognitivo preservado, fulano, agora você engole, agora você deglute. A gente acha às vezes, né, que não vou falar nada, o paciente não está entendendo. Nunca ache isso. Saiu um artigo em que dizendo que se você tiver um comando verbal na dinâmica da deglução, isso influencia, tá? Então, se o paciente ele tiver um pouquinho de cognição ali, ou se foi aquele paciente que eu citei, que fez uma boa dinâmica da deglutição durante a vida, ele vai entender sim. Aí você fala, engole! Porque se você falar deglutir, ele não vai fazer isso. Então, assim, você fala, mastigou? Engole. Vamos para a próxima. Eu vou adequar aquele processo. Ou então, se ele ficou muito tempo com a colher, com a comida na boca, eu dou aquela tática da colher vazia, para depois ele poder deglutir, sabe? Para encurtar aquele tempo. O que está acontecendo que ele está ficando muito tempo comendo? Eu preciso saber as características. Outra coisa também é quando o cara ele já é um paciente que ele demorava muito a mastigar. Como é que eu faço? Tô com um cara, não tem nada, tá maravilhoso, nota 10, e demora muito a mastigar. Aí eu tenho que diminuir o volume da dieta. Conversar lá, Nutri, eu vou diminuir o volume aqui, a gente precisa fazer uma suplementação, beleza? Beleza. Outra coisa também, ele está comendo muito pouco na hora do almoço, mas ele e os lanches? Ele aceita bem os lanches? Será que está adequado? Observa isso. Será que antes de você fazer o teste lá da comida, não deram alguma coisa para ele? Porque acontece também, né? A gente chega na casa e fala assim, olha, hoje eu vou fazer o teste do almoço. Tá bom. Aí você pergunta ao familiar, você deu alguma coisa? Dei só uma coisinha. Deu o quê? Dei água. Aí, Deus, o coração vai lá no chão, porque você deu o pior alimento que você podia dar. Só dei água. O que corre mais risco do paciente broncoaspirar. Aí você respira e explica pra pessoa, não, fulana X, não faça isso, pelo bem. Você ama, não faça. Se você ama seu pai, você ama seu marido, se você ama seu irmão, não faça isso. Então, assim, fui lá, observei, e aí eu tenho condições de evoluir para sene branda. Como que eu vou fazer o teste? Tô com muito medo. Então, eu vou pegar um arroz papa, um feijão, uma proteína desfiada em uma quantidade melhor. E que eu também já tive um paciente assim, ele não tinha os dentes, mas ele gostava... Gente, você conversa com as pessoas, você fala assim, ele gostava tanto de comer que conseguia comer todas as consistências, até torresmo. Olha, torresmo eu nunca vi, mas a pessoa não tem dente nenhum na boca, só tem um dente, aí você pergunta, o que você mais gosta de comer? Amendoim. Aí eu sei, misericórdia, como você consegue comer isso? Aí você vai olhar, a cavidade oral, a pessoa conseguiu mastigar. Assim, umas coisas assim que só no Brasil mesmo. O Brasil não é para amadores. Aí você está observando. O que você vai fazer? Tô com muito receio, então o que eu faço? Coloco um arroz papa, um arroz mais papado, porque às vezes você pede assim pro familiar. Faz um arrozinho papa, aí você chega lá, o arroz tá todo duro. Gente, não fez arroz papa, né? Ou então assim, você chegou lá e ele fez aquele arroz duro. Você tem um caldo aí? Caldinho de feijão, alguma coisa? Joga por cima para amolecer. E aí, pelo amor de Deus, eu estou falando com fonoaudióloga, tá? Tem nutricionista aqui me assistindo, eu estou dando um exemplo do que eu observo. Mas se de repente não for essa alimentação, me chama lá no direct, tá bom? Aí você coloca o caldinho por cima do arroz, pede uma proteína, desfia a proteína se for um frango, se for uma carne moída, beleza, ela tem que estar bem molhadinha. E um ovo também, às vezes as pessoas esquecem, o ovo ele também faz parte da alimentação, tá, gente? E graças a Deus eu nunca cheguei na casa de ninguém e a pessoa não queria comer ovo. Pelo contrário, às vezes ela até aceitava o ovo melhor que os outros alimentos. Se for um ovo, você amassa. Colocou numa quantidade, procura juntar aqueles alimentos. Primeiro você junta eles e aí você faz o teste. Observa lá, ele não fez muito tempo de mastigação. Beleza. Fiz a escuta, não teve ruídos.
beleza? Uma escuta limpa, ok. Então, vou seguir para o próximo passo. Vou ver como é que estão esses alimentos separados. O arroz duro, não faça isso, não recomendo, tá? Se você, de repente, ela tá com arroz papado, faz o teste com arroz papado. Nota 10. Feijão, nota 10. Legumes, nota 10. Proteína, não foi tão bem. O que eu faço? Socorro. O que você vai fazer se a proteína não for tão bem? Aqui não é uma regra em que você não tem que observar a exceção. De repente eu não vou evoluir aquilo porque ele não foi bem na proteína? Não, eu vou evoluir. Eu vou colocar todas as consistências que ele aceitou e vou pegar a proteína e usar da dieta anterior. Tinha um hospital que eu trabalhava, a Nutri não tá aqui, te amo, tá, Vanessa? Você me ajudou muito lá. Eu vivia fazendo isso, eu colocava dieta pastosa, proteína da semibranda. Ficava 2 dias, mas no final a gente sempre se ajudou. Então, assim, eu vou pegar todo o cardápio lá da semibranda e vou jogar a proteína da pastosa. O cara vai ter mais qualidade de vida, ele vai ficar feliz, ele vai trabalhar melhor a dinâmica da deglutição. Não seja aquele profissional, gente, que para na pastosa, não faça isso. Isso é um desrespeito com você, com o seu paciente, com a fonoaudiologia. Então, assim, eu vou mesclar essa tática toda. Outra coisa também que pode acontecer, ele tá lá na pastosa, ele foi ruinzinho em tudo, coitado. Não conseguiu passar no arroz, não conseguiu passar no feijão, não conseguiu passar nos legumes, mas foi bem na proteína. Caramba, que surreal. Ele foi melhor na proteína desfiada, mas não passou em nada. O que eu faço? Vou deixar a dieta toda pastosa e vou colocar a proteína triturada. Por que não? Aquilo vai fazer bem para ele. E aí eu observo, eu sempre conto com a ajuda dos familiares, dos técnicos, dos cuidadores. Por quê? Eles vão me dizer, ele estava muito cansadinho. Também tem isso, né? Aí ele estava muito cansadinho, não aguentei, dei tudo batido para ele. Dá até um dozinho no coração, a gente respira. Aí a gente fala assim, olha, mas por que ele ficou cansado? O que aconteceu? É porque, o que aconteceu naquele dia? Não aconteceu nada. Aí tu pergunta pro familiar, foi o tio, o familiar, não sei quem, que não via ele há muitos anos. É claro que o cara vai se alterar. É claro que ele não vai fazer uma boa alimentação. Então, assim, procurem ver os marcadores. Apareçam lá, às vezes, na hora do almoço, da refeição, para orientar aquelas pessoas que cuidam com muito carinho, mas que às vezes não tem aquele conhecimento que nós temos, que a gente... Não é você fazer a outra pessoa ser fonoaudiólogo, não é isso. Mas é você passar uma orientação adequada. Então, assim, ele fez aquele processo bem, eu vou deixar. E se eu perceber que ele tem condições de evoluir para branda, eu vou evoluir para branda. Sem medo de ser feliz, porque é o que eu estou falando. O cara que vai broncoaspirar na minha casa, ele vai broncoaspirar na esquina também. O cara que vai broncoaspirar na dieta pastosa, ele vai broncoaspirar na branda. É claro que na branda eu tenho um risco muito maior. Mas assim, existem alimentos que são muito prejudiciais, que eu vejo na minha prática clínica, já tem alguns estudos que falam sobre isso. O pior dele, que a gente tem mais dificuldade para observar, boa noite, quem está entrando agora, depois eu vou disponibilizar a live, eu aprendi, gente, a deixar a live gravada. Existem alimentos que são muito perigosos, por exemplo, o arroz. Quando nós envelhecemos, como eu falei, se a gente não fizer um tratamento fonoaudiológico adequado, você geralmente vai ser aquele idoso com flacidez. Você não, porque você é fonoaudiólogo e você vai falar com seus pacientes e orientar eles. Mas uma pessoa, ela vai ter aquilo mais flácido, ela vai ter mais dificuldade de poder mastigar, de poder conduzir o alimento, fazer o processo também da lateralização de língua nessa dinâmica da deglutição. Então, o arroz ele é perigosíssimo, porque se a gente jovem, ou adulto jovem, ou quem estiver assistindo aí também, já faz um processo com dificuldade no arroz, imagina uma pessoa idosa, às vezes com uma doença neurodegenerativa. Então, arroz é um paciente muito... olha só como é que eu tô. Arroz é um alimento muito, muito perigoso. Tenham cuidado com arroz, tá? Outra coisa também, boa noite, Ariela, Sônia, quem estiver entrando aí. Outra coisa também que é muito prejudicial é o biscoito, eu não posso falar a marca, biscoito água e sal. Por quê? Observa se você, na sua vida normal, se você não engasga com esse biscoito. Se você não engasgar, pelo amor de Deus, me chama aí no privado, porque você é uma pessoa de outro planeta.
Porque esse biscoito, ele é muito difícil na hora da dinâmica da deglutição. Então, assim, ele também é um alimento muito prejudicial, como eu falei desde o início da live. Eu estou falando como fonoaudióloga, não como nutricionista e nem como valor nutricional. Então, assim, esses alimentos, eles são muito prejudiciais. Quando a gente faz, quando geralmente você vai observar também a frequência, com o que o paciente broncoaspirou? Geralmente, na maioria das vezes, ou é com água ou com algum desses alimentos, assim, mais secos e que são mais perigosos. Então, eu corro muito desses alimentos todos. E quando em conversa com os nutris, eles sempre também me orientaram e falaram que esses alimentos poderiam ser substituídos. Então, assim, eu tô lá. Ele evoluiu, pastosa, semibranda, branda. Por que não evoluir? Ele está com a respiração adequada? Ele está com os órgãos fonoarticulatórios realinhados? Por que eu não vou evoluir? Uma coisa também que acontece muito. Você fez a evolução da consistência e aí ele começa a não ficar tão bem. O que eu faço? Primeiro você tem que observar o ciclo circadiano. Ele está dormindo bem? Pergunta assim que acaba com os mistérios. Aí a pessoa fala, não, ele não está dormindo bem. E aí você tem que observar, ele está com alguma infecção? Geralmente, infecção urinária, eu estou dando esse exemplo dele estar dormindo bem, porque às vezes a gente chega no paciente e ele estava bem, estava com a dieta maravilhosa, nota 10, você arrasando, e aí o cara começa a ter um declínio cognitivo, começa a ficar muito sonolento. Então, assim, o que a gente faz nesse sentido? A gente primeiro precisa observar o que está acontecendo. O ciclo circadiano dele está ok? Ele está dormindo a quantidade que está acostumado a dormir? Tá. Ok, descartei um problema. Não está. Por que não está? Teve a visita de algum familiar? Teve alguma intercorrência que atrapalhou a dinâmica normal dele? Olha só, não sei se tem alguém aí no início da live, pelo amor de Deus, me ajuda aí na hora que completar 1 hora, completar 40 minutos, tá bom? Me chama aqui, pelo amor de Deus. Ele não está dormindo bem, então veio alguma visita diferente, ele interrompeu o ciclo dele, isso também é um marcador. Ele entrou com alguma medicação diferente. Vocês querem ver uma medicação que rebaixa muito o cognitivo e que poucas pessoas sabem? Tropina. Sabia? Tropina rebaixa o cognitivo, deixa o paciente prostrado. Cheguei um paciente hoje, aí eu estava conseguindo, esse já tem gastro, aí eu estava conseguindo evoluir a dieta, eu cheguei a semana toda ele sonolento, falei, gente, não é possível. E jorrando litros e litros de saliva, eu falei, meu Deus, não é possível, tem alguma coisa acontecendo. Quando eu fui ver, aumentou a dose. Eu falei, meu Deus, tem que conversar com o médico, tem que conversar com a filha, estava tomando 6 doses de tropina por dia. Aí, nesse caso, o que eu faço? Ó, tô sinalizando, tropina rebaixa cognitivo. E também a tropina, se ela for usada por muito tempo, ela pode trazer um efeito rebote. O que eu faço nessas situações? Eu converso com o médico. Será que eu não posso diminuir isso? Será que a gente pode conversar sobre essa questão? Isso está influenciando um pouco o meu trabalho. E converso com o familiar também. E o que eu faço nessas situações? Aí eu retorno para a dieta anterior e quando o paciente passar dessa fase, eu volto para que eu estava, tranquilamente, sem dramas no meu coração. E você tem que deixar o familiar ciente disso. Olha, hoje ele está comendo bem, hoje ele está comendo essa consistência. Mas, se acontecer X coisa, primeiro você fale comigo e depois, por favor, retorne para a dieta anterior. E aí, você vai para que você estava sem medo de ser feliz. Faça o teste novamente e continue. Outra coisa também, que é uma característica que às vezes atrapalha esse processo de evolução de consistência e que deixa a gente muito traumatizada. Quando o paciente ele começa a ficar muito sonolento, aí ele não teve nada de ciclo circadiano, não mudou a medicação, não acrescentou medicação. Uma coisa que acontece muito, infecções. A Sônia tá aí, ela é enfermeira. Você sabia que infecção urinária rebaixa muito o cognitivo do paciente? Ele fica mais prostrado? Eu tive um paciente, gente, caso real isso. Ele estava com a dieta pastosa e ele estava com muita recusa alimentar. Aí eu comecei a fazer o trabalho, eu uso muito recursos também no meu trabalho, adoro usar recursos, acho que recurso tá aí pra gente usar mesmo,
para a gente fazer uma fonoaudiologia moderna, sem esquecer também do nosso trabalho. E aí ele melhorou a questão da força de lábios, tônus, melhorou salivação, respiração, estava tudo ok, mas eu não conseguia evoluir a consistência. Ele ficava na pastosa. Aí eu conversei com a filha dele, o médico desconfiou, pediu um exame. Ele começou também, ele não ficou muito prostrado, mas ele estava muito apático. Você chegava lá, senhor X, você quer fazer alguma coisa hoje? E ele é lúcido, ele tem só um leve processo de demência. Ah, eu não quero, estou muito cansado, desanimado. Quando foi fazer o exame, levou para o exame de sangue, exame de urina, constatou infecção urinária. O exame adequado, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas quando pegou o resultado daquele exame, constatou infecção urinária. Gente, depois que ele fez a medicação, ele ficou bem, impressionante. Ele está comendo praticamente a branda. Eu nunca vi isso. Uma pessoa com 92 anos, ele tem 92 anos, e isso aí, a Sônia tá botando, ela é enfermeira, geralmente infecções de trato urinário tem aumento de ureia e creatinina, que dá essa prostração, esse rebaixamento cognitivo. E aí ele fez a medicação, ele ficou bem, hoje ele está comendo dieta praticamente branda. Ontem, por exemplo, ele estava comendo batata frita. Então, assim, isso também é um marcador. Se ele estiver com alguma infecção urinária ou qualquer outra, se não for tratada, você não vai conseguir evoluir consistência nenhuma. Por isso a gente sempre tem que estar em comunicação com todos os profissionais. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, olha de quanta gente eu já falei aqui. Enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, dentista, uma galera, tá? A fonoaudiologia para crescer, ela não trabalha sozinha. Então, assim, observei essas características, não mudou o ciclo circadiano, não teve nenhuma infecção. O que pode acontecer? Pode ser um dia atípico. Existem casos também que o paciente, quando ele está num processo muito grande de senescência, de envelhecimento, ele fica, em alguns momentos, ele não tem absolutamente nada, mas ele fica mais prostrado, é da idade dele. Como que eu vou comparar uma pessoa, por exemplo, de 100 anos com uma pessoa de 20 anos? Cada um tem o seu metabolismo, e às vezes é difícil para o familiar entender isso. Oi, Mi, boa noite. E às vezes é difícil para o familiar entender isso. Ariela, também não falei com você, boa noite. E a gente precisa falar, olha, ele está bem, mas hoje ele não está tão bem. Por que ele não está tão bem? Você olhou tudo, não tem nada, tem absolutamente nada na pessoa. Ela só um dia não está bem. Isso também pode acontecer. E aí o que eu faço? Retorno e volto. Gente, não deixem de evoluir consistência quando aparecerem desordens, desalinhamentos que podem aparecer no paciente. Sempre se coloca no lugar do paciente. Nós, às vezes, por exemplo, a gente não tem aquele dia que você não quer fazer nada, absolutamente nada. Esse dia para mim é segunda-feira. Um dia que você não quer fazer nada. Nem um bom dia tá feliz. Você acha que nem um bom dia te deixa feliz segunda-feira? Bom dia. Aquele. Então, assim, você acha que o paciente, ele não vai ter esse dia? É claro que ele vai ter esse dia. É claro que ele vai ter um momento que ele não vai ficar bem. É normal, somos seres humanos. Então, assim, eu tô falando do cara que não tem nenhum desses processos envolvidos, que não tem a medicação que está rebaixando, que não tem infecção que está rebaixando e que não tem nada que está rebaixando. Ele também pode acontecer. O que eu tenho que ligar o pisca-alerta? Quando isso está acontecendo com muita frequência. Aí eu preciso começar a investigar. Outra coisa também é que quando eu pego um paciente com uma doença neurodegenerativa, a disfagia, você pode ser o melhor fonoaudiólogo do mundo. A gente não vai parar esse processo. Você vai reabilitar, vai trazer segurança e ele vai ficar bem. Você vai dar o seu melhor, mas a disfagia pode evoluir, porque todo aquele sistema está evoluindo. Então, assim, você deu o seu melhor e às vezes você está percebendo que ele está evoluindo. O que está acontecendo? Já tem muito tempo que você está naquela casa? Eu estou lá há 5 anos. Você mudou as suas terapias, os seus modos de trabalhar a reabilitação? Estou com os mesmos. Se a doença dele está evoluindo, você precisa mudar essa maneira de reabilitar. Mas eu já mudei, Natália, eu já fiz tudo, ela continua evoluindo. Então vamos investigar o que está acontecendo?
Será que o técnico, o cuidador, o familiar, qualquer pessoa está deixando a cabeceira muito inclinada, está deixando o cara assim, o tempo inteiro? Isso acontece também. A gente tem que sempre passar para as pessoas que trabalham conosco essas orientações. Elas às vezes passam desapercebidas, mas elas melhoram ou pioram graus de disfagia. Então assim, gente, não tenham medo de evoluir com consistência. Você pode solicitar o exame de videolaringoscopia, videoestroboscopia, o exame que você julgar adequado. Mas assim, a prática clínica, a sua observação clínica sobre o paciente, ela é soberana em qualquer exame que você fizer. Porque, claro, o exame ele vai te trazer um respaldo, mas se você de repente fizer uma boa escuta cervical, se você observar os sinais vitais dele, você consegue perceber que aquela pessoa não está bem, ou que ela está apta ou inapta a evoluir a consistência. Tá bom? Hoje eu falei de consistência. Vai ficar gravada, tá? Calma no coração de vocês, daqui a pouco eu vou divulgar. Que horas eu comecei essa live? Daqui a pouco ela vai acabar. Eu tô olhando aqui, tem 2 minutos. Então, hoje eu falei sobre... Eu pedi para alguém me avisar, ninguém avisou, hein? Hoje eu falei sobre evolução de consistência em pacientes sem dispositivo, sem tráqueo e gastro. Eu vou fazer uma live falando sobre isso. Mas não se assuste, não se amedronte. Todos os pacientes com dispositivo também têm condições de evoluir consistência. Obrigada, querido. Também estou amando sua companhia aqui, tá? Então, assim, esses pacientes com dispositivo, eles também têm condições de evoluir consistência. Eu falei de pacientes sem. Eu só vou citar um exemplo de um hospital que eu estava. Outra coisa também, gente, sempre escutem o bom senso de vocês. Eu estava no hospital e aí eu vi uma paciente com tráqueo e ela estava fazendo uma boa, comecei a fazer o trabalho, ela estava fazendo uma boa deglutição de saliva. E eu falei, caramba, o fono que trabalhava comigo, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um teste nela de estímulo gustativo. Aí fiz, ela foi bem. Aí nós começamos devagar. E ela não tinha o cognitivo preservado, assim, totalmente. Ela não fazia mais ela tinha o cognitivo, uma parte preservada, mas ela não tinha mais a oralidade, nem a integração, a troca completamente preservada. Mas a alimentação, ela fazia direitinho. Aí nós começamos a fazer o estímulo gustativo. Ela saiu do hospital sem tráqueo, sem gastro, comendo dieta semi-branda. Não sei como a paciente está agora, mas olha que legal. Às vezes você passa naquele paciente, será que ele vai? Ele vai. Ele deixa? Que bom. Mas daqui a pouquinho eu vou encerrar, né? Porque eu 2 horas falando, ninguém aguenta. Vamos combinar. Nem eu me aguento 2 horas falando. Mas obrigada, Glória. Que bom. Pensei que já tava aqui com frio já, passando mal. Obrigada a você, meu amor. Sempre tirando as dúvidas lá no grupo. Alice. Olha só. Então, assim, se eu passasse por aquele paciente, ele tem tráqueo, GTT, e na época ela ainda estava com oxigênio acoplado na tráqueo, olha isso. E eu não desse nada. Gente, se a pessoa ela tem uma condição assim, assim, de fazer dinâmica da deglutição, você é um fonoaudiólogo assim, você é grande, porque você viu naquela pessoa a possibilidade de reabilitar. E às vezes a pessoa ela não tem mais processo nenhum cognitivo preservado, ela só tem a alimentação. E esse só da alimentação é muito importante, porque não é só. É um mundo, é vida, são memórias antigas, são pessoas que podem de repente levar aquele familiar num ambiente para comer fora. Olha que legal. Então assim, se você passar por um paciente, e outra coisa também, às vezes você chega na casa, aquela pessoa não come mais, não sei o quê. Faz a tua avaliação. Às vezes ela tem condições de comer, nem que seja só com você, mas ela vai comer. Então assim, não estou falando para de repente você meter o louco lá no cara e fazer tudo. Eu vou mudar o mundo. Não. Respeita a condição clínica do paciente. Mas assim, não deixa passar. Se aquela pessoa ela tem uma chance mínima, como você é grande, você conseguiu perceber naquela pessoa a chance mínima. Até hoje o familiar liga me agradecendo por aquela visão. Porque eu tive aquela sensibilidade mínima. Então assim, chegou no paciente, ele está comendo pastosa há anos. Mas por que ele está comendo pastosa há anos? Aí você observa, só está faltando a prótese. Meu Deus! E o cara ficou comendo pastosa há anos. Não que a dieta pastosa não seja boa, mas se eu tenho condições de chegar no céu, por que eu vou parar aqui embaixo? Entendeu?
Tenha esse olhar clínico. Olha, eu não consegui, como eu falei, falar sobre os dispositivos, sobre, de repente, o paciente, como que eu mudo, eu transito, eu faço a transição da dinâmica alimentar, das consistências, num paciente com dispositivo. Será que é muito diferente? Eu vou fazer uma outra live sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início da live, se alguém tiver alguma dúvida, quiser implementar, pode implementar. Aqui, se você não conhece o canal Natália Concolato, vai lá, clica, compartilha, comente, porque tem vários vídeos informativos. Graças a Deus, minha live tem pessoas de várias áreas. Obrigada, Dani. Vou também te aguardar. Tem pessoas de várias áreas. Manda essa aula, né? Essa live aí para os profissionais que você conhecer e invista no seu paciente. Porque o seu paciente é uma pessoa que você ama no futuro. Então, se você não investir na pessoa que você ama no futuro, como é que você vai tratar bem o seu paciente? Entendeu? E também, se você não segue o meu Instagram profissional, por favor, siga. Fica aí que às vezes eu boto dicas nos stories, também boto posts, enfim. E também, se você não gostou, por favor, me fala, porque Jesus Cristo, se eu quiser melhorar um pouquinho, eu vou agradecer, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Beijos, bom final de semana. Obrigada, Cláudia, Alice, Ariela, Sônia. Fiquem com Deus. Deixa eu ver onde encerra aqui, peraí. Teve alguém que falou comigo aqui atrás, deixa eu ver. Dani, Glória, Michele, Tânia, todo mundo que assistiu, tá bom? Beijo, bom final de semana. E se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entra lá, que eu tô sempre tirando dúvidas e compartilhando informações, tá bom? Boa noite. Beijo também, Alan. Você não ficar com dó, você não ficar com seu coração magoado.